Capítulo 2, Seção 6. Uma arte segundo o Espírito. Desejaríamos poder conhecer os meios usados por este homem, que tantas almas e tão diversas atraiu à luz, para obter tão triunfantes persuasões. Temos os seus textos em quantidade quase igual à daqueles em que se condensavam os ensinamentos de Jesus. No entanto, ao lê-los, temos a impressão muito nítida de que esses escritos não nos oferecem senão um testemunho completo, e de que o verdadeiro Paulo está para além desses raciocínios dialéticos, desses trechos líricos e de todas as suas palavras. Quando consideramos um homem de ação, como São Paulo o é antes de mais nada, a palavra e a escrita estão sempre aquém da realidade viva. Teremos de acrescentar-lhes o magnetismo do olhar e a força do gesto, o peso dos silêncios e a inflexão da ironia ou da cólera. Tudo isso, enfim, que leva o homem a impor-se e a afirmar a sua presença. Seria ele verdadeiramente um orador? No sentido oriental do termo, era-o sem dúvida. Educado por rabinos, era superiormente hábil no emprego daqueles ritmos medidos, daquelas repetições e aliterações que estamos acostumados a considerar como fundamentais na expressão do pensamento de Israel. Mas tudo isso está longe de definir um orador. O próprio Paulo parece reconhecer numa epístola, segunda carta a Coríntios, que a sua voz é desprezível. É certo que pôde ter dito isso por humildade, mas a verdade é que os grandes dotes da eloquência andam geralmente ligados a uma boa figura, e, conforme sabemos, o aborto Saulo estava muito longe de a ter. É muito mais verossímil representá-lo como um desses pequenos judeus, cuja voz de falsete range a menor emoção, do que sob o aspecto de um tribuno de tórax avantajado. Mas era um escritor? No sentido do clássico do termo, não. Não tem nada de modelo para um estudante. O seu grego, sem ser incorreto, como pretende Renan, não é muito puro nem muito literário. É a língua da koiné, da massa, o grego corrente em todo o Próximo Oriente, muito semelhante ao de Políbio e de Epicteto, misturado com algumas expressões populares e com certos aramaísmos. Quanto ao estilo, é fácil criticá-lo. Frases mal equilibradas, ora enormes e ásperas, ora interrompidas a meio caminho do pensamento, sequências de proposições desajeitadamente ligadas pelas conjunções Tudo isso é verdade e de fácil verificação. Bossuet fala-nos deste ignorante na arte de bem dizer. E, no entanto, quem mergulha na sua prosa veemente fica logo com a impressão de um impulso vital e de uma torrente incorrigível, e, mais ainda, da perfeita fusão entre os movimentos da alma e os do estilo, que é onde se reconhece o escritor. O que nos admira quando lemos São Paulo não é apenas o dom raro das fórmulas que esmaltam os seus períodos e refulgem com um brilho estranho. Palavras profundas, designações definitivas, tais como o homem velho, o bom odor de Cristo, um espinho na carne, a loucura da cruz. Mas a nossa admiração não provém apenas desses trechos, que se nos apresentam perfeitamente acabados, tão plenos e tão densos, que não se poderia mudar um simples advérbio, tão persuasivos que julgamos estar ouvindo o som da voz do apóstolo. Eis que vos revelo um mistério. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados num abrir e fechar dos olhos, quando soar a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. É necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que este corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível estiver revestido da incorruptibilidade, e quando este corpo mortal estiver renascido na imortalidade, então se cumprirá a palavra da Escritura. A morte foi tragada pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Esta passagem é célebre e toda inspirada pelo sopro lírico do Espírito. Mas há muitas outras que não lhe ficam atrás, como aquela tão minuciosamente verdadeira em que se definem as características do amor aos homens segundo o Espírito de Deus.
A caridade é paciente, é benigna, não é invejosa, não é temerária, não se ensoberbece, não é ambiciosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se alegra com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Em 6 linhas, quanta análise psicológica. Ainda mais que estes trechos isolados, o que nos admira é o peso, a incontestável densidade de toda a obra, a tensão que revela e perante a qual não podemos ficar insensíveis, a não ser que queiramos ser surdos a todo o testemunho literário, bem como a todo o chamamento do Espírito. É verdade que algumas vezes, e até com certa frequência, Paulo é obscuro, incompreensível, como São Pedro reconhecia na sua segunda epístola, e como cada um poderá verificar. Não se acabou de estudar a sua mensagem. 2000 anos de comentários não foram suficientes para trazê-la à plena luz. E muitos dos seus textos nos oferecem incansavelmente temas contraditórios. Esta dificuldade não deriva unicamente dos processos de que o apóstolo se serve, segundo o velho método hebraico que consiste em expor sucessivamente a tese e a antítese em toda sua crueza, sem procurar harmonizá-las em síntese. A dificuldade provém sobretudo da pressão em que estava sua alma, dessa força espiritual que umas vezes ditava as palavras mais precisas, os períodos da mais elevada poesia, e outras, sendo excessiva para um homem terreno, o fazia gaguejar. O que o testemunho escrito de São Paulo demonstra, sem deixar qualquer margem a dúvidas, é aquilo que a sua vida também provou, isto é, que não era apenas um pregador como os outros, um orador prodigiosamente dotado e um hábil dialético, mas que estava verdadeiramente habitado pelo Espírito. Caminhando segundo o Espírito, vivendo segundo o Espírito, como diz na sua carta aos Gálatas. O apóstolo fala também segundo o Espírito. A sua carne não é senão a expressão, a jorrar dos seus lábios, da perturbadora presença que habita nele. Misteriosa para as nossas inteligências, talvez essa mensagem o fosse também para o seu intérprete. Se o Senhor Javé fala, quem não profetizará? Exclamava Amós, o velho profeta de Israel. Não experimentaria essa mesma exigência profunda o apóstolo que, intimidado pela força de que se sentia possuído, murmurava: sou eu capaz de uma tal obra? Nenhuma arte mais que a sua nos poderá dar a impressão de ser ditada.